surgimento da doutrina espírita e as mesas girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos dar sequência no item 15 desse livro, que nós dividimos em 2 vídeos, por ser tratar um item grande. E ele vem com os seguintes tópicos, que nós iremos ver hoje, Nós já vimos outros no domingo passado, e os de hoje são os artigos publicados na Alemanha, o testemunho do ilustre Dr. Sabino Pino, o Dr. Cesário, as mesas e as curas obtidas com um sonâmbulo. O cearense narra fatos presenciados em toda parte, Portugal e as mesas. Então, dando sequência aqui, ele vem falar que em 13 de julho, Dr. Sabino Legário, ele vem falar sobre as suas experiências com as mesas girantes, E ele vem falar, tem um artigo que ele fala sobre o magnetismo. Então, ele traz ao longo do decorrer desse item que tudo o que era fora do normal, o que era extraordinário, era considerado como magnetismo, como a gente já viu em outros vídeos, Então, eles não sabiam como que era aquela força, o que era aquela energia que fazia as mesas movimentarem, os livros, as cestas, enfim. Então, eles intitularam como o magnetismo, E ele vem falar que é o magnetismo, nesses artigos que ele publicou, Ele vem falar que é o magnetismo animal. Então, ele fala da sua experiência que ele fez com o prato, com o chapéu, com a mesa, e de várias pessoas da sociedade, da cidade do Recife, que estiveram lá junto com ele, de grande renome, e presenciaram também essa movimentação, essa experiência todas que eles tiveram, E eles vêm trazer, vincular esse magnetismo com a homeopatia, trazendo ali uma luz das teorias da homeopatia, E aí ele pede para nós abrir uma aspas nessa publicação, então, do Dr. Sabino, para relatar de 2 pessoas da época, de um médico português, que ele foi naturalizado brasileiro, que é o Jean Vicente Martins, e depois também seu grande amigo que se juntou a ele, que é o Antônio de Castro Lopes, também um médico e poeta, que eles defendiam a homeopatia. Esse segundo, que é o Antônio de Castro, ele defendia a doutrina Hahnemann, espero ter pronunciado certo, que eu até fui pesquisar, que é uma doutrina que defende a homeopatia, que defende que existe um fluido vital, que existe algo a mais, do que só a alma, que existe um espírito, que a doença ela se origina de alguma parte do corpo ali, do desequilíbrio. Então, eles trazem essa parte mais de conhecer o ser humano, de conhecer o corpo, E ele vem falar da importância deles nessa época, porque o Jean Vicente, ele foi fundamental, ele recebeu até o título de Anjo Salvador de uma cidade condenada, porque ele ajudou muito na epidemia da febre amarela no Rio de Janeiro. E o Antônio, ele foi muito importante para difundir a doutrina espírita, porque como ele já tinha essa crença, sobre a homeopatia, então o espiritismo para ele fazia muito sentido, Então ele foi um grande defensor da doutrina, E aí, chegando aqui, ele vem contar sobre no Jornal do Comércio, estava escrevendo sobre o Dr. Cesário, que tinha um artigo sobre ele que eles acreditavam que seria um nome ali dado, para um pseudonome para esse Dr. Cesário. E ele vem falar sobre o fluido magnetismo dos corpos inanimados, dos movimentos. E ele fala sobre o sonâmbulo, que então ele curava algumas pessoas, Ele vem criticar uma publicação, de um folhinista do Jornal do Comércio, que ele criticava esse sonâmbulo que curava as pessoas. Só que ele relata que várias pessoas de renome da época, vários ilustres médicos presenciaram esse sonâmbulo que conseguia, através do toque, promover a cura de certas pessoas. Hoje a gente sabe, que tem as sessões
de tratamento, né? Tem as cirurgias espirituais, mas você imagina na época uma pessoa que era considerada sonâmbula tocar o corpo e tratar. E ele fala que esse sonâmbulo, ele conseguia indicar pelo atlas do corpo humano os órgãos, e aí ele dava o diagnóstico, o prognóstico do todo o tratamento, e a pessoa tinha uma melhora, né? Então ele fala desse episódio, né, do sonâmbulo que podia estar curando ali. E aí depois ele vem trazer que ainda esse Dr. Cesário traz no dia 12 de agosto, né, também um artigo publicado falando da sua experiência com a mesa. Ele fala, né, que ele teve essa experiência, que ele pergunta exatamente as horas e depois ele pergunta os minutos, a mesa responde, pergunta as operações aritméticas, coisas mais a fundos, e a mesa sempre estava respondendo corretamente. E aí ele vem falando que essa novidade das mesas girantes no Brasil espalhou rapidamente, porque por todos os lugares a única notícia da época era isso, né? Como foi na Europa, o Brasil não ficou para trás, né? Então todo mundo queria observar e ver as mesas ali girar. E aí ele vem contar depois, né, que na terra do Bezerra de Menezes, no Ceará, surgia o jornal, né, falando no dia 15 de julho de 1853 a experiência, né, das mesas girantes também que acontecia por lá. Que quem quisesse ver, né, explicava como que funcionava. Eles contam, né, que ali colocava as pessoas em volta da mesa, unidas pelo dedinho, né, e ficavam com as mãos impostas sobre mesas, que ali em torno de 15 minutos, mais ou menos, as mesas começavam ali a se mexer, às vezes um pouco mais, coisa de 30 minutos, e aí poderia ver a ação do magnetismo, né? Quando essa mesa estava magnetizada, ela então começava a promover os movimentos ali das mesas. E ele continua, né? Depois, no dia 26 de julho, outra publicação sobre as mesas dançantes, que fala do senhor Smith de Vasconcelos, que no domingo ele, junto com a sua família, também se reuniu em volta da mesa, e aí com as pessoas em volta começaram a ter o movimento, as respostas para as perguntas que eles faziam. E depois, no dia 2 de agosto de 1853, né, o cearense transcrevia também um relato, né, que foi feito do Correio de Lyon, que ele fala, né, também que foi juntado várias pessoas, né, várias pessoas em volta de uma mesa, e começaram a fazer perguntas para essa mesa. Então perguntou a idade de dois meninos que estavam lá, um de 18, um de 8, a mesa respondeu a quantidade de pancadas corretamente, e aí depois perguntou o número de horas, falou que era 12, depois perguntou os minutos, falou que era 23, era a hora exata. Então a mesa foi respondendo tudo que foi perguntado. E aí em seguida, né, ele vem trazer que o jornal O Nacional da cidade de Porto, Portugal, também trazia no dia 5 de agosto, né, que foi publicada pelo jornal cearense, falando, né, sobre as mesas, se era fanatismo, se não era, se era para acreditar, se não era para acreditar, aquela história toda que a gente já conhece, né? E ele vem falar que a mesa começou a obedecer uma menina de 14 anos. E a menina pedia para a mesa, vai para a direita, a mesa ia. Vai para a esquerda, a mesa ia. Então, tudo que a menina falava, a mesa movimentava. E aí eles falam que se eles não estivessem lá para ver aquela movimentação, aquela experiência, eles não iriam acreditar com os próprios olhos. E continuando ainda no jornal cearense, no dia 26 de agosto, também foi publicado um artigo falando sobre as mesas, né? Se as mesas eram fanatismo, se não era, se também ia acreditar, se não era. Então, onde estava a nossa capacidade de duvidar ou não da força que movimentava as mesas, né? A gente querer ficar achando explicação de tudo, né? Então, ele fala que nós, como a humanidade, a gente já tinha descoberto muitas coisas sobre a criação da divindade, mas como a gente vai ficar contestando a criação da divindade? E que, de acordo, né, com o nosso grau de merecimento, a gente
ia descobrindo e ia tendo as nossas revelações, mas que não cabia a nós ficar julgando ou não a essa energia do magnetismo, né? E ele continua, né, falando aqui, esse correspondente, sobre o magnetismo, que ele teve essa experiência, né, quando ele publicou isso, falando que a gente não deveria duvidar da criação divina, que ele também teve a experiência, que ele fez a experiência com 7 pessoas na mesa, né, e aí, depois de mais ou menos 30 minutos, começou a ter, então, a movimentação da mesa, e pediram para a mesa responder a idade exata da dona da casa, e ela respondeu que era 32 anos, e todas as outras perguntas que eles foram fazendo e tiveram a resposta, né? Então, que eles não tinham que duvidar e que também não era pra gente ficar duvidando. E aí, no final, ele vem falar, né, do ilustre político e escritor, que era Henrique Veloso de Oliveira, que ele fez uma tradução, né, no Rio de Janeiro, na época, do título, né, que vem O Mistério das Mesas, da Dança das Mesas, desenvolvida e publicada por um católico. Então, e diz que essa publicação foi de grande valia para o nosso conhecimento da época, né, para o conhecimento das pessoas da época, do estudo sobre o magnetismo, né. Então, você vê que aqui no Brasil, o pessoal começou já querer impor as coisas, né, não sabia o certo, colocou como magnetismo, mas você vê que o pessoal foi difundindo, né, a doutrina espírita aí, e cada vez mais ela foi tomando mais força, né, aqueles que queriam prejudicar, destruir, só foram trazendo mais fortalecimento para a nossa doutrina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês continuem nos acompanhando. Domingo que vem nós temos o início no item 16, e esse item é bem grande, nós vamos dividir em vários vídeos pra gente não deixar o vídeo pesado. Beijo, pessoal, um ótimo domingo e abençoado a todos nós, e mais uma vez, gratidão.